No ano de 2016, números oficiais contabilizavam 32 suicídios por dia no Brasil. No mesmo ano, o relatório da Organização Mundial da Saúde estimou que a cada 40 segundos uma morte por suicídio ocorria no mundo. O jogo Baleia Azul recentemente trouxe mais uma vez o assunto para o centro dos debates. Falar sobre suicídio pode ser delicado, porém necessário. O suicídio é um tema a ser enfrentado nas esferas familiar e estatal. E é por isso que hoje vamos discutir esse delicado assunto. Fique com a gente. Desde as tragédias gregas, passando pelo teatro de Shakespeare, o suicídio é tema recorrente na literatura ocidental. Na Alemanha do final do século XVIII, uma onda de suicídios foi desencadeada pela obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. O tema também está presente em obras como Ana Karenina, de Tolstói, e Madame Bovary, de Flaubert, em que as heroínas se suicidam. Além das obras literárias, muitos escritores célebres terminaram de forma trágica com a própria vida. Ernest Hemingway, Virginia Woolf, David Foster Wallace, Sylvia Plath. O suicídio não deve ser encarado como solução para as dificuldades enfrentadas na vida. O tema, no entanto, frequentemente é tratado como tabu e poucos países possuem políticas efetivas para enfrentar o suicídio como problema de saúde pública. Recentemente, o jogo Baleia Azul reacendeu o debate sobre a matéria, ao provocar uma onda de suicídios juvenis através de um sádico desafio virtual. Atualmente, questões envolvendo a bioética, como a eutanásia e o suicídio assistido, também despertam a polêmica em torno do assunto. De que forma é possível enfrentar o suicídio? Como o direito lida com a questão? A literatura pode nos ajudar a compreender o tema? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha o debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vai discutir o tema suicídio. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Guanambi, Catherine Rosenfeld, professora de Filosofia e de Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e José Luiz Bolzan de Moraes, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Sejam bem-vindos. Quem começa? O professor José Bolzan. Com esse... O texto historicamente... historicamente precedente. Esse livro não é fácil. Eu trouxe um clássico, que é o Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, que assim, narra, por exemplo, um romance. É interessante porque é um romance, como dizem os literatos, é um romance epistolar, né? Ou seja, que são cartas que o personagem, no caso, Werther, vai trocando, né? Embora a troca seja um caminho único, não aparecem as cartas do retorno, de regra, mas vai trocando com o seu amigo, né? Que é Wilhelm, né? E em torno, né, de uma situação amorosa, de um amor impossível, né? Porque o personagem vai para o interior e aí conhece uma jovem donzela, né, que estava já comprometida com um outro personagem, que é o Alberto, e ele relata essa história. Na realidade, o romance, o livro é o início do romantismo alemão, então passa do relato das questões da natureza, da ambientação dele no local, e depois o seu relacionamento impossível, né, com a Charlotte, que era a personagem feminina da história. Aí assim, vai se desenvolvendo essa história e, ao final, né, o jovem Werther acaba se suicidando, né? Como
tantos outros romances históricos, aí, romances da literatura que, né, em razão de um amor impossível, de um relacionamento impossível, né, leva ao suicídio. Né? E é interessante também porque, pelo que se conta, né, em torno desse romance, após a publicação do livro, houve um impulso, vamos dizer, um crescimento, né, no número de suicídios na Alemanha. Aí, por conta disso, o próprio texto foi meio assim, proibido, né, de circular, ou seja, por conta dessa instigação ao suicídio que estaria presente, né, na obra do Goethe. Eu li esse livro e achei ele bastante pesado, mas tem uma estética, né, também muito bonita. E vi também o filme. Tem um filme, não sei se vocês viram o filme. Tem vários, né? Tem vários, né? Tem vários personagens. Exato. Então, Catherine. Bom, eu vou começar com um livro que, na verdade, não é aquele que eu trouxe As Horas, do Michael Cunningham, que é conhecido pelo filme, que foi feito em 2000, acho que apareceu aqui no Brasil, mas eu trouxe, assim, a origem desse filme, que está numa época mais remota, o livro da Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Eu acho interessante comentar isso, porque nesse livro, que também gira em torno do suicídio, porque a Virginia Woolf é um personagem que se debateu toda a sua vida com o suicídio. Ela fez várias tentativas e em 1941 ela consegue, né, que isso é o que abre o filme do Michael Cunningham, ela flutuando no rio, né, se afogando. Nesse livro, Mrs. Dalloway, que também tem um grande papel no filme, o suicídio é reduzido ao mínimo, né? Ou seja, é um veterano da Primeira Guerra Mundial, um jovem poeta, Septimus, que retorna e não consegue se adaptar, sofre de estresse pós-traumático, de uma profunda depressão e quando se trata de ser internado, né, pela segunda vez pelos médicos, ele se joga da janela e espetado, né, na grade embaixo. Então, na festa que a Mrs. Dalloway está organizando, essa morte é comentada rapidamente apenas porque o médico que atendeu esse paciente chega atrasado, ela imediatamente se retira, né? Ela não quer ouvir essa história. Então, é muito emblemático para a nossa discussão agora, né? Esse tabu que pesa sobre o suicídio e que até hoje torna muito difícil até sequer registrar o que é realmente um suicídio, né? Porque a gente evidentemente sabe quando alguém se mata, se enforca, etc., quando é muito claro, mas tem tantas outras formas, inclusive o Goethe, né, em outros romances, trata o suicídio como simplesmente o homem que vai para a guerra, né, para se matar implicitamente, né? Então, acho que nós vamos ter muita coisa para discutir, para abordar esse tema. E aí, Henriette? Bom, eu trouxe do escritor norte-americano Jeffrey Eugenides As Virgens Suicidas. É de 1999 o texto, 93 o texto, e em 1999 saiu o filme, que talvez seja mais conhecido do que o livro. A história narrada se passa numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, 1974 é o ano inicial, e envolve a família Lismon. Pai, que é professor de matemática de uma escola de ensino médio, a mãe e as suas 5 filhas, com 13, 14, 15, 16 e 17 anos. A narrativa inicia quando a mais jovem delas, uma tentativa de suicídio, corta os pulsos na banheira. Não é bem sucedida, retorna para casa depois de passar algum tempo hospitalizada e, passado um ano, as irmãs todas, logo em seguida, ela se joga pela janela e termina
morrendo. E aí tem um elemento de intertextualidade. Ela morre espetada pela cerca de metal, né? Um ano da morte dela, num pacto, as 4 irmãs tentam se matar, 3 delas conseguem, uma sobrevive e vai se matar um ano depois. Né? Paralelamente a esse enredo, como pano de fundo a situação de desaceleração do desenvolvimento dessa região em função da indústria automobilística, e há, muito simbolicamente, algumas árvores que são marcadas para serem cortadas naquele bairro onde moram as meninas, né? E aí tem todo o aspecto de lembrança de Dante Alighieri e do Vale dos Suicidas, das árvores retorcidas. O que é interessante a gente pensar do ponto de vista da construção narrativa é que quem nos conta essa história é um dos meninos da vizinhança que vivem enamorados e fascinados pela beleza das 5 irmãs. E que após, né, não só fascinados quando elas estão vivas, mas que após a morte delas, tentam desesperadamente dar sentido, compreender e dar sentido para aquilo que aconteceu. Tá? Então, o livro aparece como uma espécie de inventário, onde eles vão reunindo pequenas impressões, pequenas lembranças, depoimento de um, depoimento do outro, a referência ao livro, a peça número tal, então o diário da Mary, enfim, o histórico escolar, o laudo médico, recolher esses restos para tentar, de alguma maneira, compreender, atribuir algum sentido, dar algum sentido a isso e dar sentido também ao vazio, né, que termina tomando conta da vida deles pela ausência desse elemento feminino que fascinava. Eu acho fascinante nesse teu relato, né, porque ele toca realmente e o filme acho que transmite isso, nesse dilema, né, que representa o suicídio para os sobreviventes, né, independentemente do fato de a gente conhecer causas ou ter pessoas que atribuem uma causa, né, sempre tem um resto que os que estão ao redor desse falecido, né, ou dessas falecidas, tentam, assim, trazer o suicídio para ele fazer sentido. E essa tentativa, evidentemente, ela é sempre uma tentativa que tem um sentido apologético, ou seja, achar alguma coisa que justifique o suicídio. E isso, por sua vez, é tabuizado, né? Isso, na verdade, nós não somos, ninguém nos permite fazer isso, né? Então, eu acho muito duro, assim, o suicídio, de um lado pela perda e do outro lado porque nós não somos autorizados de dar um sentido, digamos, positivo para o suicídio. Veja que a religião adianta ser tudo isso, né? Bom, depende qual religião, né? Depende da religião católica, por exemplo. Acho que essa tentativa de compreensão é muito estranha, porque seria o inverso, né? Ou seja, a desvalorização daquilo que de regras, como alguém vai tirar a própria vida, né, se isso vale muito mais. O que está por trás disso? Né? Quem sabe vale a pena falar um pouco mais, né, de outras religiões que tratam um pouquinho diferente do suicídio. Então, no próximo bloco pode começar com a Catherine também falando sobre isso, ou o que quiserem, porque o Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua discutindo o tema suicídio. Vamos falar mais sobre isso, né? Esse tema é bastante delicado, né? Nós já voltamos.